Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um episódio do Fora de Série Podcast, numa temporada muito especial sobre a próxima temporada da série Reis. Então eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, deixar o seu like para você conseguir deixar o seu comentário nesse bate-papo e também ficar ligado nos próximos episódios. Bom, se você acompanhou aí as duas primeiras temporadas da série Reis, você viu como aconteceu a escolha do primeiro rei de Israel, Saul. E no finalzinho da segunda temporada, nós pudemos acompanhar que ele começou a gostar muito do poder. E essa história continua em breve na terceira temporada, A Rejeição, que estreará em agosto na Record TV. E nós estamos aqui hoje com ela, nada mais nada menos do que a Rafaela Castro, para saber tudo, né, Rafa, sobre hoje a terceira eu revelo temporada. Tudo, gente. Tudo bem? Tudo bem, obrigada por ter vindo aqui. Um prazer estar aqui. Eu fico sempre acompanhando o podcast. Eu falo assim, um dia eu vou estar lá. Um dia eu vou lá revelar para o nosso público o que vai acontecer na série. Que bom que deu certo. Eu tô feliz de estar aqui. Rafa, antes de tudo, por que essa temporada vai se chamar Rejeição? Então, Ana, a gente teve as duas primeiras, né? Sempre tem um título. E nunca é uma razão em específico. Na verdade, quando foi inicialmente escrito, foi uma razão em específico. E a gente descobriu que, conforme a história foi sendo escrita, que tem vários significados. Então, por exemplo, a decepção, né? Quando eu escrevi, tinha uma decepção em mente, uma coisa. E, na verdade, aconteceram várias decepções, né? E a rejeição primordialmente vai ser chamada rejeição, porque é a temporada que a gente mostra que esse rei que foi pedido pelo povo, escolhido por Deus, é rejeitado como rei, pelo próprio Deus. Então, por isso que se chama a rejeição. Só que não é só isso. Vão haver outras rejeições, mas eu não posso divulgar. Então, a ideia inicial foi essa, rejeição, porque quando a gente conta quando Saul é rejeitado, né? Muita coisa legal que a gente pode falar, porque tá na Bíblia, gente, não é spoiler, né? O spoiler tá na Bíblia. Tá na Bíblia. E, Rafa, quando a gente fala de Saul, né? Porque eu achei bem interessante que a primeira temporada mostrou um pouquinho como que era Israel antes do primeiro rei, né? Quando era esse período final, quando Israel era governado por juízes. Então, deu um panorama pra gente entender melhor como que era a parte política, cultural, espiritual daquela nação, né? E aí, na segunda temporada, a gente viu a ascensão de Saul. Então, naquela época, Deus era o rei do povo, né? Exato. Eu acho muito interessante, porque, na verdade, essa é a história de um povo, né? A evolução desse povo, que vem lá de trás, que nós já vimos novelas na Record sobre isso. E eles chegam nesse ponto que é como se eles tivessem se cansado da maneira como a nação era governada por Deus, basicamente, né? E porque não era um juiz, um rei geralmente é assim, o rei, o filho dele, o neto dele, assim, o juiz não era assim, né? O juiz eram pessoas que eram levantadas por Deus dependendo de uma situação de necessidade. Então, nós tivemos vários juízes. Isso, de certa forma, trazia para as pessoas que não estavam satisfeitas com esse modo de liderança uma instabilidade, uma insegurança. Então, eles chegaram nesse ponto que disseram, basta, a gente quer ser, que esse é um ponto tão crucial na história, a gente quer ser como as outras nações, sendo que o principal da nação de Israel era esse diferencial, né? Que eles não tinham um homem para reinar sobre eles tinham Deus, e eles quiseram se comparar às outras nações, causado também pelo que a gente viu na primeira temporada, né? Que o juiz, os filhos do juiz, estavam cometendo aquela atrocidade de roubar as ofertas, né? De cometer vários pecados. Então, cansaram-se. Depois vieram os filhos de Samuel, né? E repetiram um pouco esse erro. Chega, nós queremos um rei. Um rei. E para quem não acompanhou, né, as duas primeiras temporadas, ainda tem um tempo até a estreia, né? Então a pessoa pode correr no Play Plus e assistir os episódios. Mas a gente, para fazer um compilado, né? Na primeira temporada a gente viu, né, como você falou, a corrupção dos filhos de Eli. E ele morre também. Os filhos morrem, né? E depois ele morre também, né? E aí Samuel é levantado por Deus ali, né? Ele passa todas aquelas dificuldades, mas ele segue firme nesse propósito até o fim, na verdade. Até o fim. Porque a gente vê essa diferença, porque os filhos de Samuel também se corrompem. A gente também viu aí pulando aí pra segunda temporada, só que ele reage de forma diferente de Eli.
Exatamente. Né? Esse foi o diferencial, né? Você vê que com Eli não teve jeito. Ele teve que morrer, porque ele viu tudo aquilo acontecendo, Deus alertou ele e ele não fez nada, sabe? E Samuel, a gente deixou bem claro, ele não sabia. Os filhos estavam fazendo isso, quer dizer, eles estavam tendo a função de juiz em outro lugar, num lugar diferente de Samuel. Quando essa notícia veio até Samuel, que os filhos estavam fazendo isso, aceitando suborno, né, para julgar favoravelmente para quem pedisse, ele fez algo a respeito. Então, você vê que ele não foi removido, porque diante de Deus ele estava correto diante de Deus, né, os filhos que erraram. Mas é uma história muito triste, sabe? Foi bem triste, porque assim, isso é uma... Quando você lê na Bíblia a história de Samuel, o início de Samuel, tem aquela parte muito bonita, né? Que a Ana, que era estéril, era provocada pela Penina e tal. E ela pede a Deus esse filho, e Deus não só dá um filho, mas dá um filho especial, né? Que foi Samuel. Então a gente vê esse momento legal, mas era como Israel estava, era muito triste. Então, você pensa, Deus fez uma promessa a Abraão, que a gente viu em Gênesis, né? Que a mulher dele também era estéril, que ia fazer dele uma grande nação. E Deus cumpriu com a palavra dele, né? Abraão, que era um só, se tornou uma grande nação. Essa nação ficou escravizada no Egito por muitos anos. Deus salvou essa nação, trouxe esse povo, milhões de pessoas, de volta para Israel. E sempre cuidou desse povo. Tudo que o povo precisava, Deus sempre fez. Então, você vê, uma coisa bem marcante que eu achei, uma das mais marcantes na primeira temporada, foi aquela batalha dos raios, que foi bem no final, que Israel não tinha como vencer a batalha. Sim. É impossível, né? Contra os filisteus, não tinha como. E Deus lutou por eles, provando mais uma vez, eu sempre vou cuidar de vocês. Do que vocês precisarem, eu sempre vou cuidar. O que eu quero é que vocês me ouçam, que vocês fiquem perto de mim, que nós estejamos próximos, que era o objetivo do tabernáculo, que eu achei legal na temporada, que a gente pôde mostrar o que é isso, né? Isso pode ser muito confuso para as pessoas que leem. Nada mais era do que Deus, uma demonstração de Deus, de falar assim, olha, eu vou habitar no meio de vocês, eu quero estar no meio de vocês. Então, assim, todo o tempo Deus mostrando, eu vou dar tudo que vocês precisam. Depois de tudo isso que Deus fez, o povo simplesmente fala, não, a gente quer um rei. A gente não quer, basicamente disseram, a gente não quer mais Deus governando sobre nós. Nós queremos, com todas as palavras eles falaram, né? Nós queremos ser como as outras nações, sendo que Israel era especial, era diferenciado. E os povos ao redor sabiam disso. Tipo assim, ninguém mexe com Israel, porque Deus defende eles. Todo mundo sabia que Deus abriu o Mar Vermelho, todo mundo sabia desse povo. Então, quer dizer, eles eram especiais e eles quiseram se comparar, eles quiseram ser iguais. E é uma coisa muito interessante também, que eu super curto, quer dizer, eu curto tudo, gente, óbvio, em Reis. É que as pessoas têm essa ideia errada, inclusive sobre a próxima temporada, porque eu recebo muitas perguntas a respeito disso, sobre aquela coisa de palácio, sabe? E roupas, e muito medieval. Quando, na verdade, o que aconteceu foi o que a gente mostrou em Reis. Eles não tinham armaduras, eles não tinham rei, eles não tinham exército, porque eles não precisavam nada disso. As armas eram precárias, mas eles não precisavam, porque Deus defendia eles. E eles viam isso nas outras nações. Os filisteus, por exemplo, né, que eram muito tecnológicos, muito avançados para a época. Eles não tinham aparência, né? Eles tinham fama, né, desse povo que era cuidado por Deus, mas eles não tinham ostentação, sabe? Eles não tinham rei para chamar de seu, eles não tinham um exército estruturado, com aquelas lindas armaduras, eles não tinham palácio, eles não tinham nada disso. E é isso que eles queriam. Basicamente era isso que eles queriam. Porque algumas das outras nações tinham. Inclusive, uma coisa interessante, tem gente perguntando assim, e o palácio de Saul? E o palácio? E as vestes reais? Gente, na verdade, na época não era assim. Reis que tinham palácio de outras nações eram poucos. Tipo, era o faraó, ele tinha palácio. Sim. Mas os outros reis, os filisteus tinham palácio, mas moabitas, os outros povos, não era assim ainda. Isso veio muito mais tarde, né? Isso é uma coisa bacana de Reis, porque a gente está tentando o máximo se manter fiel à historicidade, ao que era na história. Então, é a parte bíblica, mas também a parte histórica. Muita gente não entende, fica assim, mas por quê? E cadê isso? Cadê aquilo? Mas era assim. Sabe? Então, essa falta desse visual, sabe? De ser reconhecido, de ser visto como as outras nações eram, também levou o povo a pedir um rei. Aí que Saul entra na história, né?
Então, em relação a essa questão dos filisteus, a gente chegou a conhecer o Museu dos Filisteus, em Askelon. Tem um museu dos filisteus ali, Ok. com tudo sobre a cultura deles, né? Como eles teriam chegado ali ao território de Israel, né? Que eles são conhecidos como povos do Povos mar, do né? mar. E aí a especialista do museu explicando, né? Ela mostrou, né? Então, os ídolos deles, né? Como que eles cultuavam os deuses. Aí mostrou uma banheira. Então, assim, eles eram muito avançados, né? Pra época. Então, ela mesma falou que isso atraía a atenção do povo de Israel, né? E eles não criam em um Deus único. Eles criam em vários deuses, né? Então, Deus era casado, era Deus da fertilidade, era o Deus, né, de tudo ali, né? Tinha Deus pra tudo, né? Fora que a gente vê isso se repetir muitas vezes na história de Israel, além disso, que é muito interessante, né? Os outros povos, não só os filisteus, mas também os filisteus, eles adotavam crenças em deuses de acordo com o que eles gostavam. Então, assim, eu gosto de promiscuidade. Qual é o Deus que incentiva isso? Ah, esse Deus? Então eu vou ser devota a esse Deus. Sim. Não tinha regras, entende? Não tinha regras. As regras com os deuses eram oferendas, então tinha festas a esses deuses, tinham certas oferendas que você tinha que dar. Fora isso, cara, vive a tua vida como você quiser. Você quer trair tua mulher, você quer trair... Sabe, você quer fazer o que você quiser? Vai e faz. Israel, não. Quer dizer, existia esse comprometimento, né, entre o povo e Deus. Quando eles saíram do Egito, Deus deu os 10 mandamentos. Que se você for olhar, tudo faz sentido, né? O que Deus fala pra fazer não é nada demais. Não rouba, não pega a mulher do teu próximo. Então, assim, então existia essas regras. Quer dizer, vinha atrelado a essa fé, esse estilo de vida, você viver corretamente. Então, o que era atraente para o povo era o fato de que você podia crer nessa divindade, supostamente, mas ser livre para fazer o que você sentisse. Então, também tinha isso, né? Não foi por isso, eu creio que no fundo sim, que eles pediram um rei, mas essa inveja quase das outras nações também era isso. Fora que influenciou, né, de certa forma. Influenciou. E uma coisa muito interessante, conforme a gente pesquisa muito, né, para fazer a série, que uma coisa que era muito importante para o povo é assim, eles não tinham algo... Deus não tinha nome. Começava aí. Então, assim, qual que é o seu Deus? Não tem nome. Senhor. Então, assim, na cabeça perdi ponto, sabe? A gente tá menos. Cadê o seu Deus? Ah, não, ele é invisível. E junto a isso, esse fato de que eles não tinham... Se você tem um Deus tão poderoso, então por que você não é como a gente? Por que você não tem tecnologia? Por que você não é estruturado, sabe? Então, tudo isso juntou e eles, ai, não, chega, a gente quer ser como eles, a gente quer ter como eles, a gente quer ter nome, né? A gente quer ter aparência e a gente quer ser livre. Porque você pensa comigo, quando Samuel era o juiz, né? Então, ele era juiz, ele era profeta. Ele era um representante de Deus. Então, quando a pessoa vinha com uma causa para ser julgada, ele julgava de acordo com os princípios de Deus. Se você tem um homem que não é profeta, que não é sacerdote, para julgar a sua causa, as suas chances de que ele não faça isso de acordo com Deus e ao seu favor aumentam. Então, ali está uma outra razão porque eles queriam. Era apelativo a ideia de ter um homem rei e não Deus. Que foi o que aconteceu, né? Saul se tornou exatamente essa pessoa. E ao mesmo tempo a gente até pode ver na série, né, as ameaças dos povos inimigos também influenciaram, né, junto com tudo isso, né, eles não sentiam que eles não tinham uma liderança humana ali, né. É porque assim, até essa parte, né, na Bíblia que eles falam, a gente quer um rei para ser como as outras nações e ele vai guerrear as nossas guerras. Porque era assim, estourou uma guerra, né, e você vê que entre essa guerra dos raios e essa próxima guerra dos amonitas, nem foi os filisteus, você vê que os filisteus ficaram na deles. É como se Deus derrotou e, tipo assim, não vamos mexer com Israel. Foi exatamente o que a gente colocou, inclusive, né? Que o Lucier não quer mexer com Israel de jeito nenhum, porque ele tá todo queimado. Então, o que acontece? Quando estoura uma guerra, a responsabilidade de ir pra guerra, de organizar tudo, tem uma pessoa responsável por isso. Quando você não tem um rei, como a gente viu na primeira temporada, estourou uma guerra. Gente, quem que vai assumir isso aqui?
Quem vai juntar todos os homens de Israel? Que muitos nem lutar sabem, né? Uhum. Então, era uma insegurança que eles sentiam. Se a gente tiver um rei, como eles disseram, para guerrear as nossas guerras, quando isso acontecer, ainda que a gente tenha que lutar, tem alguém que vai ficar responsável por isso e não tem a ver com a gente. E é muito interessante essa parte em Samuel, porque isso não é revelado no início, quando o povo pede um rei. Não é falado nada sobre perigo, sobre inimigo, sobre guerra. Lá na frente, que já passou também, quando Samuel faz um discurso, que tem chuva, né? O pessoal fica morrendo de medo. Samuel fala assim, quando vocês viram que Naás vinha contra vocês, vocês pediram um rei. Então, ali é revelado pra gente esse detalhe muito importante. Então, na época que eles pediram um rei, por causa do erro dos filhos de Samuel, junto a isso. Mas, assim, você vê que foi um argumento. Sabe quando você quer muito uma coisa e você arruma desculpa pra conseguir aquilo? Busca argumentos, né? Então, assim, olha, os amonitas estão vindo contra a gente, os filhos de Samuel são corrompidos, então não sei o que, a gente quer ser como as outras nações. É hora de conseguir um rei. Então, na verdade, aquilo só mostrou que eles queriam já há muito tempo, só que eles não tinham um argumento plausível. E ali eles conseguiram, porque Israel está ameaçado, não é novidade, nunca foi novidade para o povo. Também nunca foi novidade que eles eram ameaçados e Deus livrava eles. Mas aí, tipo assim, já deu, sabe? A gente ficar nessa situação, arruma um rei pra gente. E aquilo foi... É de partir o coração, para mim. Essa ingratidão. Você vê que por isso que foi chamado de ingratidão. Essa ingratidão do povo para com Deus, né? Que cuidou sempre deles. Não é suficiente. Deus não é suficiente. Melhor um rei mesmo. E se deram mal, né? A gente vai ver agora na terceira. E a gente viu também a reação de Samuel, né? Em um primeiro momento ele não entende, né? O porquê aquilo tá acontecendo, né? E aí tem até uma cena muito bonita que aí ele tem a confirmação de que ele tem que mesmo escolher um Deus, um rei, quer dizer. Porque Deus fala com ele ali, né? O problema não é com você, Samuel. O problema é comigo. Porque você imagina, Ana, o homem... Samuel a gente acompanhou desde o nascimento. Ele nasceu, depois que ele foi desmamado, acredita-se que era 3, 4 aninhos, ele viveu no tabernáculo. A vida toda, a vida dele foi dedicada a isso. A esse povo, basicamente. Ele trabalhava para o povo. Quando ele se tornou adulto, liderou o povo. Então, é uma vida inteira que você fez para o benefício dessas pessoas. Sim. Você imagina as coisas que ele se privou, sabe? Que ele sacrificou para esse ofício. Não devia ser nada fácil, né? E aí, quando você tá lá, quase no final da tua vida, depois de tudo que você fez, o povo fala, não. Eles não falam isso, né? Você já tá velho. Tipo, a gente não quer mais você, né? Você já tá velho, é o primeiro argumento. E os seus filhos não andam nos seus caminhos, então a gente quer um rei. Então, isso foi um pedacinho do que Deus sentiu, porque Samuel, ele dedicou uma vida, né? A vida dele. Deus desde o início. Então, foi muito bonita essa parte, porque Samuel sentiu, como representante de Deus, ele sentiu aquilo que Deus sentiu. E Deus, mesmo assim, falou, não é você que eles estão rejeitando, porque Deus conhece o coração das pessoas. Então, Deus sabia que, na verdade, não é nada daquilo que eles estavam falando. Eles estavam falando, que eles nunca iam dizer com palavras, a gente não quer mais Deus liderando a gente. Então, por isso que Deus fala, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Vai lá e faz. Essa, pra mim, é a parte mais triste. Vai lá e faz como eles estão te pedindo. Tá bom. E aí Deus fala assim, avisa como vai ser. Aí o Samuel vai lá e coloca todos os pontos negativos que vai acontecer se eles pedirem um rei. Discursa, fala, ó, isso vai acontecer, vocês vão sofrer isso. Não. Você vê que eles estavam tão já resolvidos naquilo. Não, mesmo assim a gente Quais quer um rei. eram os pontos? Você lembra? Por exemplo, uma coisa principal. O povo de Israel era livre. Você tem as suas terras, eles conquistaram as terras, né? Você não paga imposto. A terra é sua, o que você faz é teu. Você é dono do seu próprio negócio. Se você quer prosperar, depende só de você. Uhum. Com um rei, você tem agora paga imposto. Então, basicamente, o que é seu não é seu. E isso é uma coisa que Samuel fala. Uma outra coisa, o rei vai pegar os seus filhos para lutar as guerras dele. A gente vai ver isso na terceira temporada. Numa cena muito impactante, inclusive. De uma família muito legal, tá? A gente já tá Eu tô dando aqui. spoilers, ó. A gente aqui. As suas filhas, quer dizer, as suas filhas vão se tornar servas, seus filhos. Então, você tinha uma vida livre, então você imagina. A sua filha é levada para servir ao rei. Então, sua filha não vai ter mais direito à família, a casar, só se o rei decidir. Então, você basicamente, Deus te fez
um povo livre e vocês querem se atrelar a uma pessoa. Uma das consequências foi essa. E assim, o seu rei pode errar, né? Com vocês. Gente, isso acontece desde o início, né? Essa é a história dos reis de Israel. Quais foram os reis que realmente foram corretos? Pouquíssimos, né? Tristemente. Então Deus vai lá, sabendo já que não ia adiantar de nada, mas Deus, sendo justo, foi lá e falou, ó, avisa. Pra não dizer que eles não foram avisados. Samuel avisa e o povo nem pensa no que Samuel falou. Não, a gente quer um rei mesmo assim. Pronto. Nem escutou, né? Enfim. Nem estava escutando, né? obviamente. Não importa o que você disser, a gente já tá decidido que é isso que a gente quer e acabou. Né? E Rafa, antes da gente falar mais sobre Saul, falar muito sobre Saul, você falou, né, que vocês, eu falo vocês, né, você e toda a equipe Sim. buscam vocês têm esse comprometimento com a história, né, toda essa parte arqueológica. Então, a gente queria entender mais isso, né, como que é esse processo de criar e de escrever uma série, uma novela bíblica, né? Tanto com a parte da Bíblia mesmo, quanto da parte histórica, arqueológica, porque é um grupo ali, né? Porque tem a parte bíblica e o que acontecia naquela época culturalmente falando também. Você vê que às vezes é até complicado quando você assiste de você entender, porque é um contexto muito diferente do que a gente conhece, né? Escrever também é. Que são mais de 3.000 anos, né? Então, sabe? Primeiro que uma novela, uma série bíblica, o que pra mim é interessante, né? Que não é simplesmente uma história, começa por aí. Não é só entretenimento, é uma história com o potencial de mudar alguma coisa na sua vida. Né? As histórias que a gente retrata trazem reflexões. Então, assim, isso me motiva muito. Porque não é sentei na frente da televisão, assisti 1 hora e nada mudou. Como muitas outras coisas que a gente assiste. Você se distrai, mas não acrescenta nada na sua vida, né? Só aquele momento. E a série bíblica, a novela bíblica, não. Sabe? Ela te deixa alguma coisa que te ensina, que você pode usar para a sua vida. Então, essa é uma das minhas motivações principais. Que alguém pode ser tocado por essas histórias, né? Aí vem a Bíblia, que é linda, você tem lá direitinho, claro, né, o que quando você estuda, né, quando você medita e tal, quando aquilo é importante pra você. Só que aí você tem pontos, né? Você tem muito buraco entre um acontecimento e outro. Gente, às vezes passam-se 100 anos. O que aconteceu ali? O que aconteceu, por exemplo, antes de Saul ser escolhido como rei? Então tem isso, tem essa parte, né, que a gente tem que ter muito cuidado para preencher essas lacunas de forma que fique correto, né? A gente tem certeza que foi assim? Não tá na Bíblia. Mas poderia ter acontecido assim. E aí que vem a parte histórica, né? Que nós temos toda uma pesquisa, nós temos um pessoal que ajuda a gente para nos ajudar com esse contexto. Porque assim, quando você faz uma cena, isso é muito interessante, gente. Quando você faz uma cena, você fala assim, essa cena é legal, eu vou fazer assim. Só que tem muita coisa que você não pode escrever, porque na época não existia. Entende? Tem coisas que você não pode usar, você não pode falar, porque são expressões que remetem a coisas que a gente conhece hoje, que na época não existia. Por exemplo, vamos supor que eu fale assim pra você, ó, o meu ouvido não é latrina. Eu não posso usar isso na novela bíblica. Não tinha latrina, eles não tinham nem vaso, não tinham nada, não tinham banheiro. Então, é um trabalho muito meticuloso pra você fazer a história num todo, e também cenas, e também, sabe, você se ambientar na vida daquelas pessoas. É legal, é muito divertido, mas é bem trabalhoso, porque a gente tem esse comprometimento. Não tem como fazer tudo, gente. Assim, tem coisas que, se a gente colocasse, você nem entende o que é. Não existe mais, é uma coisa muito da época. Mas a gente procura, a Record é muito comprometida com isso. O máximo que a gente puder, a gente se mantém fiel ao que era. E um diferencial em Reis é esse, né? Porque nós tivemos outras tendas, outras novelas bíblicas, e tinha umas coisas muito bonitas, né? Bem legal, assim, de você ver. E você vê que, às vezes, em Reis, a tenda é assim, não tem nada, né? Básica. É bem básica. Na época era muito mais básica. A gente ainda coloca uma coisa ali, outra. Mas isso é muito bacana, sabe? Essa parte de você tentar trazer a história como era para a série. Reis tem muito isso. Eu me atrevo a dizer que é a produção que mais tem isso. Esse comprometimento. Sabe? Que a gente levou mais tempo para fazer exatamente como era. E às vezes fica assim, bem básico. Porque a gente quer deixar... Quer que o público veja, olha, era assim mesmo na época.
Como era realmente, Como né? era realmente. É uma coisa interessante que as pessoas sempre comentam, eu me acabo de rir. Gente, o banho, né? Que o banho é só o paninho, né? Quando eu só lavo a mão assim, lavo o rosto. Isso é um passo a mais. Não tinha, né? Esse banho que os personagens têm, gente, historicamente, nem isso tinha. Esse é um assunto para outro dia, talvez. Mas a gente procura deixar o mais fiel possível, né? Ao que era. E eu lembro que em uma das entrevistas que a gente fez, falaram até do azeite para essa questão do odor corporal, para disfarçar, assim, que o azeite era usado até para isso na época. Não sei nem historicamente se chega no período de Reis ou se já é um pouco mais pra frente, mas assim, porque é uma curiosidade mesmo, né? Porque como eles faziam ali Então, pro vamos dia, falar né? um pouquinho disso. É uma coisa que a gente mostrou, mas assim, muito rapidamente, a questão do tabernáculo, né? Quando a gente ficou lá no tabernáculo e as pessoas vinham para fazer as suas ofertas, biblicamente, né? Era assim, as pessoas, quando viessem ao tabernáculo, elas tinham que vir com roupas novas ou limpas. Então, você não tem como comprar uma roupa nova. Ninguém comprava, né, gente? As pessoas faziam. E assim, para fazer uma veste era 1 ano. Demorava 1 ano. Então, as pessoas não tinham várias peças de roupa. Geralmente, era uma peça de roupa que se tinha. Então, não tem como você fazer uma nova, pelo menos lave. O que tudo indica, isso historicamente, tá, gente? Que eles tomavam banho mesmo, uma vez ao ano. O banho que a gente quer era uma vez ao ano, quando eles iam no tabernáculo se apresentar diante de Deus. E quando não era isso? Então, o banho era não tem banho. Quando tinha um banho, era isso. Pegava o azeite perfumado, né? Óleo perfumado, misturava na terra e fazia assim. Emplastava o corpo todo com aquilo, porque aí também já esfoliava, né? Até. Aí tá todo cheio daquilo. Aí você tirava. Pronto, tomou banho. Tomou banho. Eles viviam, os lugares que eles viviam não tinha água, né? Você vê, a gente mostra muito poço. A água que eles tinham era do poço. E era um poço, às vezes, para um vilarejo inteiro, né? Então, a água era para cozinhar, para beber, sabe? Até o pão que eles faziam não ia água, era azeite e farinha. Então, era bem precário, sabe? Pra gente é muito estranho, pra época não era como eles viviam, né? Assim como pra gente é normal tomar banho todos os dias, pra eles, uma vez no ano, tava arrebentando. Sim, às vezes são coisas pequenas, né? Que os atores que já participaram aqui do podcast falaram, e eu fiquei pensando, e é muito real, né? Às vezes a gente não se dá conta, né? Hoje é mais simples você tomar o seu banho, você tomar um copo de água. Mas naquela época, pra você tomar, como você falou, o banho, né? Ou você ter água ali pra você cozinhar, pra você, enfim, se hidratar, era muito difícil, né? Então, são coisas que às vezes a gente não dá tanto valor, né? Mas como que naquela época não era fácil, né? Era bem complicado, assim. Não creio que era complicado pra eles, né? Era a vida que eles viviam, eles eram acostumados. Mas era bem precário, assim, para todos, na verdade, com exceção de alguns povos. Imagina os filisteus, povos do mar. Então, eles era que eu acho que também era uma das razões porque o povo pediu um rei. Eles queriam avançar, sabe? Queria avançar. Não, a gente quer avançar, a gente quer evoluir, a gente quer crescer. Tá bom, cresceram para baixo, mas tudo bem. E pra você, Rafa, como tiveram curiosidades ou, enfim, dessas questões históricas que te chamaram a atenção em específico nessa pesquisa toda que você fez? Olha, muitas, na verdade, né? Porque cada capítulo, cada trama traz isso. Porque assim, eu tenho uma ideia, eu quero fazer isso. Eu não tenho essa liberdade, inicialmente sim, de falar, eu vou fazer, acabou. Eu tenho que consultar. Então, toda vez que eu queria fazer uma trama, olha, como é que funcionava isso? Então, a gente consultava, né, o nosso pesquisador, arqueólogo, como que funcionava isso, como era isso na época. Então, a gente aprendeu muita coisa, né? Entre muitas coisas, uma coisa que achei muito interessante, os filisteus eu achei muito interessante, a gente retratou eles, assim, de forma bem específica, né, em Reis. Para aquela época, porque a gente estava acostumado com o povo de Israel, tenda, né? Isso que a gente está falando, não banho. E aí chega esse povo que é diferente e temido por todos os outros povos. Então, existiam outros povos inimigos, os amonitas eram um, né, desses povos, mas os filisteus, eles estavam acima deles. E uma coisa que eu achei muito interessante é essa questão do ferro, que eu não sabia. Essa é a realidade, eu não sabia. As pessoas também falam assim, poxa, cadê as armaduras, o povo de Israel, cadê? Não,
os povos em geral não tinham isso, porque os que dominavam a arte do ferro, só os filisteus. Ninguém sabia como fazer isso. Então, as armas de todos os outros povos eram de bronze. E aqui é mais fraco, Inferior, né? né? Inferior. Então, como eles dominavam isso, eles dominavam tudo. Inclusive, por isso, aí que eu entendi as partes bíblicas que falam que existiam ferreiros em Israel, ferreiros filisteus, e eles tinham que amolar as suas ferramentas de trabalho e as suas armas. Imagina, vamos para a guerra contra os filisteus. Ela vai lá no ferreiro filisteu para afiar as espadas. E eu achei isso muito interessante. Então, eles dominavam, entre outras coisas, a arte do ferro, né? E eles eram esse povo. Eu sempre imaginei, assim, bárbaros e, sabe, sanguinários, que eu não duvido que fossem, mas também refinados, de certa forma, né? Sim. Então, essa descoberta, para mim, disso que era tão importante sobre as armas, sobre as ferramentas, coisas que os israelitas dependiam para viver, para trabalhar, na verdade, dependiam do trabalho dos filisteus. E eles, sabendo disso, né, eles prestavam serviço não só para os israelitas, mas para todos os povos. Então, ter essa vantagem sobre todos os povos ali em Canaã, né, para mim foi uma... E me aprofundando nisso, foi uma das coisas. Mas a gente descobria cada dia uma coisa diferente. Porque eu não vou lembrar agora, mas muita coisa interessante. Não, eu imagino, porque dessas matérias, essas pesquisas, esses documentários, a gente descobre muita coisa, né? E aí é incrível porque realmente a gente consegue visualizar a arqueologia indo ao encontro do que está na Bíblia, né? Quando a gente foi para esse museu que eu comentei, nós fomos no mesmo dia para um local perto que é Asdod e Askelon, e inclusive é o mesmo nome retratado na série, né? E lá tem o que eles chamam de cemitério dos filisteus, onde foram encontrados ali restos, né? E aí, estudando, os arqueólogos fizeram todo o estudo, descobriram que era desse povo. Porque até então, parece que não tinham evidências mesmo. E realmente indo ao encontro do que tem nos relatos bíblicos, né? Então, a gente consegue ver isso, né? E isso que você falou do ferro é muito legal, porque você vê que a arqueologia e a história comprova o que para muitas pessoas é uma metáfora, mas não, como assim? Mas a arqueologia está comprovando o que está ali, né? Uma coisa interessante também é que na batalha Davi e Golias, né? Que, claro, vai ser retratada mais pra frente, né? Quando chegar Davi. Como que eles comprovaram que foi ali realmente que houve essa batalha? Né? Como provar? A Bíblia fala que existia esse vale de Elá, né? Na Bíblia fala Vale do Carvalho. Então, era um vale, 2 montes, né? Nesse monte era o acampamento dos israelitas, na Bíblia. Do outro lado era o acampamento dos filisteus. E o que eles encontraram de vestígios ali, né? Que desse lado tinha vestígios de animais, né? Coisas que comprovavam que realmente teve um acampamento ali. E do outro lado, ossos de porcos. Tá. Israelita não comia porco. Os filisteus, sim. Então, foi uma das coisas que comprovou que aquele momento, aquele evento, que ali foi o acampamento dos filisteus e aqui foi dos israelitas. E vale no meio, né, onde Davi venceu Golias. Então, é muito legal você ter essas provas, sabe? Olha só o que a gente está vendo aqui na Bíblia. Tá comprovado que realmente foi ali, que realmente aconteceu. Então, muito bacana. E, inclusive, falando um pouquinho desse episódio, a gente estava lendo que tem até estilingues que cientificamente é comprovado de que eles conseguem matar uma pessoa. Olha só. Dependendo do estilingue, parece que tem uma mesma velocidade que certa arma. Você assim. Então, você vê que tem muita coisa, né? É muito rico. É um conteúdo muito rico. É trabalhoso, sabe? Não é uma coisa que você consegue fazer de um dia pro outro, mas é muito, muito legal, muito rico. Sim. E quando a gente fala de Saul, a gente Saul. viu na segunda temporada a parte... posso falar a parte boa de Saul, né? Porque eu achei que eu não fosse gostar de Saul. Eu gostei de Saul da segunda temporada. Então eu fiz meu trabalho. Mas como que você define Saul? Pelo menos nessa primeira fase que a gente viu, né? Na segunda temporada. Sabe uma coisa pra mim fascinante sobre Saul? Nem eu imaginei que eu fosse gostar tanto desse personagem. Mas eu acho que todo mundo fala isso até você fazer o próximo personagem. Porque eu gostei muito de Samuel, aí veio Saul. Porque toda vez que a gente ouvia falar de Saul, o que a gente sabia sobre Saul? Geralmente as coisas, os pontos principais. Primeiro rei de Israel,
o homem mais lindo de Israel, que é um detalhe que eu acho interessante na Bíblia que fala isso, né? O homem mais lindo, mais alto de Israel, escolhido para ser rei. Aí teve esse início, ok? Que ele foi ungido quando ele não esperava, quando foi lá buscar as jumentas do pai. Em seguida, você já vê o erro de Saul. Então, o Saul, ele era muito conhecido por esse rei que fracassou, né? Que desobedeceu. Ponto. Só que, vamos pensar. O povo pediu um rei. Deus não escolheu um homem aleatoriamente. Ah, vocês querem um rei? Tá bom, qualquer um, vai. Esse aí é bonitão? Vai esse. Se Deus escolheu Saul, tem um porquê. Deus não escolheu qualquer um, embora o povo estivesse errando com ele, Deus não errou com o povo. Ele não ia escolher o pior. Ele ia escolher alguém direitinho, né? E isso nunca foi retratado. Esse Saul, por que Deus escolheria Saul se ele se tornou esse homem? Subentende-se que ele não era esse homem inicialmente. Então isso para mim foi fascinante. Imaginar com alguns detalhes que a gente tem na Bíblia, quem era esse cara? Que muitas vezes ficam nas entrelinhas ali, Muito né? nas entrelinhas. Então, a gente tem alguns pontos bíblicos que apontam para quem era Saul. Primeiro, quando Samuel falou para ele, né? Ele foi lá atrás das jumentas e tal, falou para ele, olha, você vai ser ungido príncipe, né? Sobre Israel. Ele não acredita. Tipo assim, ele acha aquilo... Não, qualquer um no lugar dele, né? Vamos combinar. Eu venho aqui fazer o podcast, alguém fala, você vai ser presidente do Brasil. Então, mas a reação dele foi muito bonita, sabe? De falar, não, eu sou o menor, eu não tenho condições. Dele ver isso, que ele não tinha condições, sabe? Isso é um ponto de Saul, bíblico. Quando ele é anunciado para o povo, e tem aqueles que rejeitam a ele, né? Falando, esse que vai reinar sobre nós? A gente retratou isso. Quando ele vence a batalha contra os amonitas, eles sugerem, vamos matar aqueles que falaram que Saul não prestava, né? E Saul falou, ninguém vai morrer hoje, porque Deus nos deu o livramento. Esse é o tipo de cara que Saul era. Ele né? mostrando ali que reconhecia, né? Deus. Que, tipo assim, ele foi escolhido não pelos seus próprios méritos, mas Deus quis que fosse ele. Uhum. E mais tarde, quando tem a cena que ele erra, né? E Samuel fala com ele, Samuel fala assim, quando você era pequeno aos seus olhos, Deus te escolheu. Em outras palavras, ele era humilde. Ele não se achava. Então, você pegar esses detalhes bíblicos e construir esse personagem. Imaginar como seria esse personagem. Então, nós sabemos os nomes dos filhos, o nome da esposa. Depois a gente tem uma concubina, né, gente? Todo mundo perguntando sobre ela, mas isso é mais tarde. A gente já sabe, mais vai ou menos, né? Mas não é um homem que você vê que era dado a muitas mulheres, a bebedice. Então, a gente começou a construir esse personagem. Como que deveria ser esse cara? Então, você vê, o pai mandou ele lá buscar as jumentas. Tem outra parte que fala que ele estava cuidando dos bois. Então, um homem camponês, basicamente, né? Vivia do campo, um homem simples, sem grandes ambições. O Abner, a gente sabe mais sobre ele. Você vê que ele foi logo comandante. Saul, não. E quando ele some, o pai fica desesperado. O que isso te fala? Tinha um bom relacionamento com o pai, era um bom filho, sabe? Então, a gente pegou esses pequenos detalhes e foi preenchendo as lacunas. E isso foi interessante ver. E para mim, o que é mais interessante sobre Saul, assim, é o pico. O que a história dele ensina para mim, tá? E para quem tiver olhos para ver e prestar atenção. Geralmente, quando uma pessoa comete um erro muito grave, sabe? Faz uma coisa muito errada, a gente tem a tendência de falar assim, essa pessoa não presta, por isso é que ela fez isso. Né? A gente ouve notícias, coisas horrorosas, fala assim, essa pessoa não presta. Sim, às vezes é verdade. A pessoa já tem aquela índole. Mas na maioria das vezes, não. Saul ensina pra gente que qualquer pessoa pode cometer atrocidades, se ela se permitir. Você não precisa começar assim. Começar mal para você terminar mal. Saul começou bem, senão Deus não tinha escolhido ele. Então, como? E o que ele se torna, que a gente vai ver, não é assim, ele errou. Os filhos de Samuel, que aceitavam um erro, né? Uma coisa. Não. O Saul, ele é erro atrás de erro. Começa a tropeçar, tropeço atrás de tropeço. Sim, ali, né? E ele faz coisas, ele se volta contra Deus no fim da vida dele. Olha como ele morreu. Então, como que aquele cara... Será que ele sempre foi
esse tipo de pessoa? Não, porque senão Deus não tinha escolhido ele. Então, é aquilo. Aos poucos, coisas foram acontecendo, que é o que a gente vai ver nessa terceira temporada, que foram levando ele até que ele chegou naquele ápice, né, da perversidade e tal. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que a história de Saul traz essa lição, essa reflexão para mim, sabe? Nos momentos mínimos da vida. Não são nas decisões grandes, porque assim, nas decisões grandes, mais no final que Saul errou. Não foram elas, mas o que levou ele a tomar as decisões mais importantes de forma errada? Foram as pequenininhas, do dia a dia, que ele foi decidindo. E aparentemente não tem consequência. Por exemplo, mentir. Te contei uma mentira. Que consequência tem isso? Mas se eu sou capaz de contar uma mentira pra você, pequena, pode ser que amanhã eu consiga contar uma maior. Pode ser que depois de amanhã eu consiga enganar. E dali vem outro engano. E assim vai progredindo. Então, eu achei muito bacana a história de Saul. Eu achei importante a gente mostrar esse Saul. Esse Saul, como você falou, bom. E uma coisa interessante que eu sempre vejo nas redes sociais, assim, eu quero ver o que vocês vão fazer pra me fazer odiar Saul. Porque tá difícil. Mas eu garanto, gente, vocês vão. E não vai ser uma coisa assim, pum, caiu e ele já é. Você vai ver que foram as coisas mínimas. E o mais interessante é que, às vezes, você faz coisas e você engana a si mesmo. A gente viu até um trechinho, né, no final da temporada. Que, aparentemente, não tem nada demais. E você acha que você tá convencendo a pessoa, eu tô fazendo isso por causa daquilo. Quando, na verdade, você tá enganando a si mesmo. Você acha que é por isso que você tá tomando essa atitude e não é. E a gente vai ver muito isso em Saul. Qual dessa da segunda temporada que você falou? Não teve um momento que ele tava lá na festa da coroação, ele tá dançando. Sim. E a Ainoam olha pra ele. E a narradora, né, que é outro ponto, ela fala, né, ela viu algo que ninguém mais viu. E o filho pergunta, o que ela viu? E ela responde, um indício do que estava por vir. Então, ali, bem sutilmente, pela primeira vez, nós vimos algo que estava dentro do Saul, que talvez nem ele mesmo conhecesse. Porque até então, a gente mostrou que ele saía na rua, as mulheres olhavam, quando teve aquela cena do poço, né? E ele... Vamos combinar, Ana, eu sempre falo isso. Na equipe, eu sempre falava isso. Quando você é muito bonito... Bem, a Bíblia fala que ele era o homem mais lindo do país. Então, assim, quando você é muito bonito, você sabe. E você age é natural que você tenha uma certa confiança por causa disso. Porque onde você vai, você chama atenção, você é bonito. O cara é mais alto. Assim, imagina como ele não era, de certa forma, popular. Com as mulheres que não queriam ele. E você não vê indício do Saul se aproveitar disso. Tipo assim, eu sou o cara, sabe? Então, você vê, ele não mostrava ser uma pessoa que se garantia pela beleza, que gostava até de ser admirado. Mas na festa, quando ele viu que as mulheres estavam ali desesperadas por ele, os homens admiram. O povo enaltecendo, né, Saul, falando, Salvador de Israel, nosso rei. Ele entendeu quem ele era. Tipo assim, então, eu sou o cara mais importante do país. Ele começou a entender. E esse é um dos primeiros erros, tipo assim, como Samuel falou, quando você era pequeno aos seus olhos, quando você não era nada, quando você não se considerava tão importante. E ele vai ver que, não, eu sou importante, sim. O que eu digo é a realidade. Ele era a autoridade principal, né, abaixo de Deus. Esse é o detalhe, abaixo de Deus, né? O que ele falava, valia. O que ele decidia, tipo assim, eu tenho poder sobre qualquer pessoa. Eu posso o que eu quiser. E ele não tinha... Ele não tinha noção disso até aquela cena, né? Que não tá na Bíblia isso, né? A gente não tem esse detalhe. Mas eu imagino, teve um momento que isso aconteceu, que justifica o que vem depois, né? Que aí a gente tem na Bíblia. Que é o que a gente falou das entrelinhas, né? Porque é preciso ter essa interpretação para desenvolver uma novela e uma série, né? Exatamente. Até para as pessoas entenderem, né? E seguindo o que tá, né, nos registros bíblicos. Inclusive, teve uma cena que Samuel fala para Eloá exatamente isso. Ele fala assim, eu não vou lembrar a fala, né? Mas eu lembrei dessa cena enquanto você falava. Que ele fala, enquanto o Saul se achar pequeno, tá tudo bem.
O problema é se isso mudar, né? Assim, o povo tá substituindo, que já estava fazendo de qualquer Sim. forma, né? Mas eles vão realmente substituir a Deus. Até ali, o Samuel não viu nada em Saul. Nem a gente, né? Só Ainoam viu, gente. Sim, naquele momento. Não teve. Depois a gente viu uma coisinha ou outra, mas nada, assim, demais, Sim. né? Mas ele vai ver, né? Essa mudança, né? E a gente vai ver. E adianto, a gente vai sofrer. Porque pra você realmente odiar, tipo assim, um personagem, o que ele faz, você tem que ter amado ele. Tem que ter te decepcionado. Pra mim é assim. Porque senão, tipo, eu sou indiferente. Faz o que você quiser, não me interessa. Decepção é isso, né? A decepção, você só se decepciona com quem você ama, né? Com o que você espera é diferente, né? Quem é importante pra você. Ou você confia, enfim, né? E isso que você falou dos detalhes é bem interessante, né? Como a gente consegue trazer tudo pros nossos dias, né? Isso é que é legal. Porque outro dia eu tava numa conversa e a gente tava falando um pouquinho sobre várias coisas, né? Mas a gente falou um pouquinho sobre essa questão da traição, né? A traição física, ela não começa no dia, né? Existem outros passos que antecedem, sinais que a pessoa dá ou ela vivencia e ela vai deixando rolar, né? Então, é um olhar, é uma mensagem, isso aqui não tem problema, isso aqui não... Até que se concretiza com uma traição física. Então, eu dei esse exemplo para falar como na vida a gente, assim. a gente pode passar por isso, né? Porque quem vê a história de Saul, às vezes coloca ele como um grande vilão. Mas é o que você falou, qualquer um está sujeito a fazer o que ele fez em outras áreas da vida, né? Uma vez uma professora falou assim, na época que eu tava na faculdade, ela falou assim, estava falando acho que de alguma notícia de assassinato, né? Aí ela falou, mas qualquer um aqui é capaz de matar. Basta perder a razão, perder o equilíbrio, se deixar levar, né, enfim. E é verdade, se a gente parar pra analisar, qualquer um é capaz de fazer qualquer coisa, né? E Saul, realmente, né, a gente vê nesse início ele colocando Deus à frente, né, das atitudes e tal, mas o poder vem, né? E o poder é algo extremamente perigoso pra quem não tem uma estrutura pra lidar com ele, né? E principalmente poder na mão de uma pessoa insegura. Exatamente. Só voltando um pouquinho que você falou sobre a traição, né? Que é para mim o exemplo perfeito. O cara trai. Você fala assim, porque é um canalha. Não necessariamente. Não sempre. Pode ser que um dia ele foi um homem fiel, que ama a esposa, mas é isso aí que você falou. Vai permitindo certas coisas que ele pensa, não vai levar a nada, isso não é nada, eu não tô errando. E aí que entra a mentira pra si mesmo, né? Tipo assim, eu não tô fazendo isso porque eu tô interessado. Eu tô fazendo isso pra não ser mal educado. Sabe, eu tô respondendo a mensagem pra não ser mal educado. Coisas que você vai dizendo pra si mesmo. Se enganando, né? Se enganando, que vai levando você a próximas atitudes pequenas. E é isso que é legal na história de Saul. E às vezes as pessoas falam assim, mas tá fugindo da Bíblia. Não está fugindo da Bíblia. Saul não foi aclamado rei num dia e no dia seguinte acontece o que está acontecendo no versículo bíblico. Passaram-se anos. E o que aconteceu nesses anos? Estamos colocando na série. Foi isso que aconteceu com ele. Ele foi tomando decisões mínimas que nelas mesmas não tinha nada de errado. Mas levavam a outra. E aquilo culminou no que a gente vê, na queda, né? E isso da insegurança, eu achei muito legal a forma como a série retratou. Porque mostra, né, ele tem aquela conversa com o pai, mas e se o rei for eu, né? Se eu for o escolhido, deu. Isso não tá na Bíblia, mas mostra, né, a insegurança dele. Né? Foi uma forma pra gente entender o quão a insegurança pode ser um caminho perigoso pras pessoas, né? O que acontece com Saul? Talvez eu tô dando aqui um baita spoiler, mas... Aqui... Rafa, é o seguinte, não tem como vir aqui não dar spoiler, porque spoiler, a galera né? vem aqui pra ver spoiler, não tem jeito. A insegurança do Saul. Tô aqui porque eu quero spoiler, entendeu? Foi uma das razões, e tem uma cena pra mim que é muito legal, uma das principais pra mim. Pra mim aquilo tinha que entrar nas redes sociais todo dia. Que quando ele vai ser sorteado, que eu gostei muito daquela sequência, né, da flecha e tal, a propósito, olha eu entrando em outros assuntos, tá? Não me lembro o que eu tô falando aqui. Tem esse sorteio na Bíblia, né? Que tira a sorte, que na verdade é um sorteio, em outras palavras,
e cai, né, como a gente fez, cai na tribo de Benjamim, depois cai numa família, depois cai em Saul. Ninguém sabe como era feito esse sorteio. Historicamente, ninguém sabia como dizer como que realmente a pessoa era sorteada. Aquilo ali foi uma maneira da gente mostrar... Representar esse sorteio, né? É aceitável, tá? Então, quando ele tá ali, ele sabe que ele vai ser... assim, vai ser anunciado que é ele. Ele já sabe, mas ninguém sabe. Ele não contou pra família, nem ninguém. Ele tá muito desesperado. Tanto é que ele se esconde, né? Na bagagem, isso é bíblico. E ele tem uma conversa com Samuel. E é muito bonito que o Samuel fala pra ele. Que ele fala assim... Deus, ele não te escolheu apesar das suas fraquezas, né? Da sua incapacidade. Ele te escolheu por causa delas. E ele fala, um copo só pode ser cheio se ele estiver vazio. E é assim que Deus escolhe as pessoas incapacitadas. Porque se eu não tenho condições, então Deus, ele pode me dar condições. Se eu acho que eu tenho, então eu não vou aceitar a interferência de ninguém, nem mesmo de Deus. Então a insegurança do Saul inicialmente era talvez o ponto mais positivo que ele tinha, que é quando Samuel fala isso que você falou. Enquanto ele achar que ele não pode, ele vai sempre depender de Deus. Ele vai fazer o que ele estava fazendo na segunda temporada. Samuel, eu faço o quê? Então vai pra guerra, chama Samuel. Sabe? Sempre dependendo de Deus, sempre entendendo que é Deus que vai me dar a vitória, Deus que vai me dar orientação sobre isso, que vai me ajudar a ajudar as pessoas. Deus, Deus, Deus. Aí tem o perigo é de ter essa mudança. Porque o que aconteceu? E a gente fez isso de propósito, né? Ele perguntou se alguém da nossa família. E ninguém falou ele, nem a mulher. Então, assim, ali mostrou que as pessoas viam, apesar de tudo que ele aparentava ser, para ser rei, não. Assim como ele também não achava, né? O problema é que, quando você é inseguro, você pode tanto ir para esse lado, que você sempre depende, você é humilde, você quer aprender, você quer ouvir, porque você sabe que você não pode. Ou você tem que provar que você pode, porque você sabe, no fundo, que você não pode. Eu sei que eu não tenho capacidade, mas eu não posso deixar ninguém saber isso. E eu tenho que provar para todo mundo que eu consigo sim. Exato. Problema de saúde. Inclusive, essa questão da insegurança, tem até estudos, enfim, análises que mostram que pessoas, por exemplo, essas pessoas que são mais nervosas, que diminuem o outro, que têm reações assim, são pessoas que normalmente são inseguras. Você vê. Então, você vê que contrasta, né? Às vezes, o que a pessoa aparenta ser do que ela realmente é. E quanto a base pode ser a insegurança, enfim, outros sentimentos similares, né? Você vê uma grande prova que ele era um homem inseguro, apesar da beleza, da altura e tudo, é que ele sabendo que não tem mais volta, ele se escondeu. Tipo assim, né? Não quer encarar, né? Essa realidade. Tipo assim, vai ser você, e ele vai lá e se esconde, homem daquele tamanho e tal. Tamanho medo dele de assumir aquela responsabilidade. Só que aí depois... E as pessoas duvidavam dele. Você vê que nada que a gente coloca na série é assim, eu quero ser assim, tá? Eu quero que seja assim da minha cabeça. Tem um indício na Bíblia que as pessoas não acreditavam em Saul. Tanto é que nesse dia falaram, é esse que vai reinar sobre nós? Então imagina, se as pessoas desconhecidas não acreditavam nele, a pessoa que conhecia realmente que ele era um homem inseguro, provavelmente não escolheriam ele, né? Se fosse com elas. E é isso que começa a acontecer com Saul. Agora que ele entende, eu sou o cara mais importante desse país, a minha palavra é a única que vale, na verdade, e eu tenho que provar que eu posso, que eu mereço essa posição. No início, ele sabia que ele não merecia, que foi Deus. O mérito foi de Deus, não foi dele. Sim. E agora eu tenho que me apegar a essa posição, e eu tenho que provar para todo mundo que eu sou um rei, um baita rei, que eu vou conseguir vencer guerras. E ele foi um rei conhecido por isso, né? Venceu muitas guerras. Sim. Não fez muito mais coisa não, gente, pro povo. Mas guerra, sim, ele ganhava muitas guerras. E isso é fascinante. E isso a gente vai ver na terceira. Essa transição, sabe? Que seria muito mais fácil e cômodo, sinceramente, você pegar um Saul... Ou não mostrar essa pessoa que ele era, porque que ele foi escolhido por Deus, e já cair nele sendo o que está na Bíblia. Ou você mostrar e já cair nele sendo o que ele se tornou na Bíblia. Mas a terceira temporada vai mostrar essa ponte. O que aconteceu entre esse acontecimento bíblico, dele ser esse super cara, e esse cara que... Não tem outro jeito, Deus tem que colocar outro no lugar dele, porque não tem mais condições. O que aconteceu aqui? E isso, para mim, é fascinante. Poder imaginar o que aconteceu ali, sabe? Baseado no que a gente... em alguns detalhes que a gente tem na Bíblia.
e mostrar a humanidade, né? Porque, às vezes, quando a gente... Eu já vi algumas pessoas falando assim, às vezes eu vou ler a história de um personagem, parece que tá muito distante do que eu vivo. E, na verdade, não. São humanidades ali, né? Então, imagina, você é escolhido rei. A sua primeira reação qual é? Né? Acho que qualquer pessoa que seria um camponês quando é escolhido rei... Você não sabe iria lidar com sentir aquilo. um turbilhão de emoções, né? Falar, não, tudo bem agora. Né? Não, normalmente é assim. Mas a confiança está onde, né? Eu acho que tudo isso a gente consegue, vendo a trajetória de Saul, e a gente consegue entender ele também, se colocar no lugar, falar, e eu no lugar, né? Então, acho se que identificar, né? Porque assim, tá bom, você não vai ser escolhido como rei, creio eu, né? Imagino, Ana, que você nunca vai ser. Mas você se vê em situações que você não se sente preparada. Seja trabalho, seja, sabe, um desafio novo na sua vida. Você não sabe o que fazer com aquilo. Exato. Então, e você sente isso, você se sente despreparado, mas você não pode se dar ao luxo de demonstrar isso, ou de não fazer nada, Ou sabe? de se esconder. Ou de se esconder, como ele fez, coitadinho, escondeu, mas não adiantou de nada. Sim. Então, é isso que é bacana nas séries bíblicas, porque aconteceu há muito tempo atrás, num tempo diferente, num contexto diferente, mas os conflitos que a Bíblia faz questão de mostrar são os mesmos conflitos que nós sofremos. A questão do orgulho é tão fácil você se orgulhar, sabe? Conflitos do dia a dia, sabe? Sim. Pequenos que a gente sofre, mas que podem ter consequências grandes depois. E é isso que é bacana da Bíblia. Ela ensina coisas que você pode usar. Pra mim, Saul é isso, é um alerta. Olha, não pensa que você arrebenta, não. Não pensa que você é muito boa, não, sabe? Porque se você pensar assim como ele fez, eu nunca vou errar. Eu nunca vou fazer. Você pode, porque você vai tomando atitudes que te levam até ali. E uma coisa que eu acho muito interessante é que tem personagens... É assim, tem personagem... É impossível você ficar neutro. Ou você ama ou você odeia, o que é legal. A gente quer ou que você ame um personagem ou que você odeie. E nunca seja indiferente a nenhum personagem, senão não tá fazendo nada, né? Teve um que misturou isso, né? Quem? Você sabe quem? Não. Que acho que a galera tá doida pra eu falar, né? O Malquias ou o Lucier, né? Claro. Esse dividiu emoções, que foi uma licença poética, Foi, né? exato. Mas esse dividiu. Eu não sabia se eu amava ele ou se eu odiava. Eu acho que foi o Mas único. o problema foi que a pessoa amou, né? Assim, Amor. o ódio tava bem... Não, a galera amou. O ódio tava ali, tipo assim, só pra dizer que eu preciso odiar, mas na verdade... Tipo, muda, né? Por quê? Porque você vê que é uma coisa que você se identifica. Você quer ser de um jeito, mas você é de outro. E pra mim o mais bacana na história dele é que não importa como você se sente, quem você foi, é o que você decide ser. E ele decidiu errado. Todo mundo ama, mas a verdade é essa, gente. Ele decidiu errado. Aí ficam lá, né? Mas mataram, a Lavínia morreu por causa dele. Por causa dele. Seja lá quem for, né? Foi lá a traição dos irmãos, que todo mundo me pergunta. Vai descobrir? Assistam a terceira temporada. Ele tá bem desconfiado ali, né? Quem assistiu a segunda temporada... E a Kyla já implantou uma coisinha ali e tal. Mas a realidade, que eu também acho isso legal, sabe? Que eu achei muito legal da história do Malquias e do Lucier. A realidade é... O que aconteceu na vida dele foi culpa dele. Porque quando eles estavam ali, ela falou, vem comigo. Vamos para Israel. Ele já tinha uma inclinação, ele gostou de Israel, ele descobriu que ele... Não, eu gosto da vida em Israel. Ele fala isso pra ela, que eu acho uma cena muito bonita. Que de ir pra casa, depois do trabalho, tá só você e a nossa família. Ele gostou daquilo. E ela falou, vem então. Ele foi. Sim. Ele quis aquilo do início, né? Eu quero ser o príncipe, eu quero ser o rei. Ele colocou a si mesmo acima dela. E ela morreu. Mas aí querem culpar só a autora. Gente, a culpa foi do Malquias, tá? Mas explicado. Vamos deixar claro aqui. Mas isso é legal, porque a história dele ensina isso. O que importa é o que você decide. Eu posso sentir uma coisa e decidir certo, sabe? Eu posso, voltando à questão da traição, que eu acho que é muito, muito pertinente, me sentir tentada e não fazer. Não é porque eu sinto que eu tenho que fazer. E ele sentiu e fez. Então... que é bacana. Então, esse é um exemplo de personagem que as pessoas ficam assim. Então, você ama, você odeia, mas ela mexe com você de alguma forma. E eu vejo que tem personagens, por exemplo, a Kyla. É uma personagem muito polêmica, você sabe, né? Sim. Mas o que eu vejo, Ana? Por que ela é polêmica? Porque assim, as pessoas falam, por que ela faz isso?
pra que ter essa personagem? Algumas pessoas até falam, pra que? Gente, mas a Kyla é tão... Eu acho ela tão humana. Sim. Claro que num nível que a gente Mais extremo, amplia talvez. isso, né? A gente amplia isso pra personagem. Mas você... É a mesma... É muito parecido com a coisa do Malquias. É porque ela não tem romance, né? Mas ela é muito parecida. Ainda. Né? Não tem romance. Ainda. Mas a gente já sabe que, pelo menos, eu acredito que ela gosta muito do Abner, né? Que é um conflito, você vê que é um conflito dela, porque ela gosta, diz... não sei, assim, no sentido do que pra ela é gostar, né? Exatamente. Ali, né? Você vê que ela tem esses objetivos, ela tem essa coisa, e ela tem o calcanhar de Aquiles, né? Que é o Abner. Então, ela fala que ela quer uma coisa, que ela não se importa. Você vê, que é interessante que ela falou várias vezes, eu não gosto de casamento, esse negócio de casamento, esse negócio de ficar... E numa cena com o Abner, ela dá a entender assim, será que seria uma má ideia? É uma personagem, eu acho, com um conflito muito parecido com o do Malquias, tá? Porque ela... Pra mim, pelo menos, é assim, quando um personagem, ele mexe com você, ou é porque você se identifica, assim, eu sinto muito como ele, sabe? Eu tenho o mesmo conflito que ele. Ou, às vezes, você tem, só que você não assume. Então, assim, eu não gosto desse personagem. Porque, assim, se não mexe comigo, não tem nada a ver comigo. Cara, o que a Kyla tá fazendo, o que ela tá decidindo, não me interessa. Mas tem gente que vai lá na rede social e fala, mas por quê? Não sei o quê. E eles ficam com raiva. Por quê? Tá mexendo. E por que tá mexendo? E é isso que é legal, sabe? É isso que eu acho legal também no que a gente chama de licença poética, porque a Kyla não é um personagem bíblico, né? Embora eu imagine que tivesse filisteias e tal, mas foi realmente uma criação, um personagem fictício. Quando uma coisa não faz diferença pra você, não te incomoda. Você não vai se dar o trabalho, mas tem gente que fica incomodado. Você devia se perguntar por quê. Eu acho que é por isso, sabe? Porque revela um certo conflito de você querer uma coisa e você achar que você não é livre pra fazer aquilo, que é o que a Kyla falou, né? E ela tem todos esses pares românticos, né? Que é uma insanidade, né? Cada hora ela tá com um porquê, sabe? Quando, na verdade, a gente já viu quem ela quer. Então, cara, larga os outros, fica com esse que você quer, mas por que você não faz? Então, é uma personagem, pra mim, obviamente, polêmica por isso, sabe? Porque ela revela coisas, é aquele tipo de pessoa que a gente vai ver no Saul mais tarde, que ela demonstra uma coisa, uma confiança, sabe? Muito segura de si, muito segura do que quer, ganha tudo, sabe de tudo, né? Sempre tá em todos os lugares. Ela transita por todos os lugares. É, ali, né? mas quando ela tá sozinha, e eu achei essas cenas muito bacanas, e a Yuka tá fazendo muito bem, né? A gente vê quem ela é, a vulnerabilidade dela, sabe? Que essa pressão de ser essa mulher forte, essa mulher desejada, quando na verdade ela não quer nada disso. E a gente vai ver, mas ela não fala isso, ela nunca admitiria isso, né? Nem pra si mesma. A gente vai ver mais sobre isso, sabe? Esse conflito dela na terceira temporada. A gente entrevistou, né, a Ryuka aqui, e a gente conversou bastante sobre a questão do trauma que ela tem da perda da mãe, como isso influencia ela a fazer o que ela faz. E a gente falou um pouquinho sobre isso, como às vezes a gente tem situações na nossa vida que a gente não supera, né? Guarda um trauma e aquilo transforma, né? Aquilo molda o jeito da pessoa ser, porque eu não consigo ter raiva dela, sinceramente. Eu também não, óbvio. Eu entendo. E aí, assim, foi até legal a gente falar dela, porque às vezes a gente já falou aqui outras vezes, mas eu acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa questão da licença poética. Porque a gente tá falando de uma novela bíblica, de uma série bíblica, que existe toda essa preocupação que você falou que vocês têm, né? História arqueológica, bíblica, né? De seguir tudo que tá escrito, né? Ser o mais fiel possível, né? Em todos esses contextos. Mas a gente vê uma licença poética, né? E aí é preciso, né, Rafa? Ter essa licença poética também para construção de uma novela e uma série, né? Dramaturgia, Ana, audiovisual, não tem como você pega a Bíblia, pega os versículos bíblicos e põe. Por exemplo, vamos colocar só o que tá na Bíblia, tá? Samuel, a Bíblia não fala da esposa de Samuel, fala dos filhos. O que você entende? Que o homem foi casado, gente. A Bíblia, por alguma razão, não mencionou o nome dela. Então a gente vai lá
Pega uma personagem, porque ele teve uma esposa. Pega uma personagem, coloca um nome nela, um nome da época, e cria esse contexto baseado na informação que a gente tem. Isso, para você conseguir fazer um capítulo, você precisa de licença poética, você precisa preencher lacunas. Por exemplo, é um exemplo simples. A Bíblia, raramente, embora tenha algumas exceções, fala, a pessoa foi no banheiro. Quer dizer, então, que ninguém ia no banheiro, gente. Vem ao caso? Você vai ver que tem cenas que vem ao caso e vai aparecer. Não vem ao caso. Mas tem coisas que, para você entender aquela história, você precisa preencher com personagens. Então, por exemplo, os filisteus. A Bíblia fala dos filisteus. Alguns são mencionados por nome. A gente vai ver um deles mais pra frente, que é o Aques, né? Na época, essa época agora, de Saul, fala só filisteus, não fala, né? Fala Naás, quer dizer, ele fala o nome do rei amonita. Tá. Só isso que a gente tem. Então, quer dizer que o rei não tinha um nome. Quer dizer que o rei não era casado. Quer dizer que o rei não tinha filhos. Então, a gente precisa construir até para compreensão do público. Na verdade, o foco é o que está na Bíblia. E se você segue direitinho e vê lá os trechos, você vai ver que todos os versículos, desde que a gente começou Samuel, na história de Ana, todos os versículos entraram. Todos. A gente faz questão. Tem a cena lá e tem o versículo. Só que entre um versículo e outro, passam-se muitos anos. Só em vez da gente fazer assim. Então, teve lá a Primeira Guerra. 50 anos depois. Aí você põe a próxima cena. O que pode ter acontecido depois disso? Essa pessoa foi para casa? Essa pessoa teve algum problema? E se você for ver, faz sentido. A gente nunca põe uma coisa assim, não tem nada a ver, gente. Nunca poderia ter acontecido isso. Não. Poderia ter sido assim. Então, é necessário, é impossível, é importante que as pessoas entendam isso. É impossível você fazer dramaturgia, fazer uma novela, fazer uma série, sem licença poética. Vamos lá. Então, nem em português eles poderiam falar. Não era essa a língua que eles falavam na época. Então, a gente não pode fazer, tem que fazer na língua original. Então, é necessário que tenha esse preenchimento de lacunas para que você consiga seguir a história e fazer sentido na sua cabeça. Eu não gosto disso, eu acho que não é legal. Perfeito, nós temos a Bíblia. Eu só quero o que está na Bíblia, então nós temos a Bíblia. Se a gente vai traduzir a Bíblia, como qualquer outro livro, né, que é traduzido em filme ou série, é necessário, senão você... Em um capítulo você conta tudo. E fica sem sentido. Sim. Né? Que muita coisa você só entende quando você... Não só quando você lê, mas quando você medita, quando você entende o contexto da época. Até isso é importante. Por isso que a gente precisa da história. Muita coisa que eles falam... Por exemplo, se eu não tivesse envolvida nisso, na minha cabeça, as pessoas sempre na antiguidade andavam a cavalo. Não existia. Não, era jumentinha, né? Eles subiam no burrico e ia. Então, assim... Até isso você precisa, sabe? Para você entender o contexto. Porque certas coisas que você lê, se você não entende o contexto, não faz sentido para você. E é isso. Esse é o papel da série, né? Preencher isso de forma que fique direitinho, para as pessoas entenderem a história principal, que é bíblica. E até essas histórias paralelas, né? Dentro da licença poética, a gente consegue... as histórias trazem reflexões também, né? Que é o que a gente procura fazer, né? Na Bíblia, nada é por acaso. Às vezes você vê uma informação assim, solta, aparentemente aleatória. Por que isso aqui tá aqui no meio da história de outra pessoa, sabe? Por que tá aqui? Tem um porquê. E é isso que é bacana, a gente explica por quê que aquilo tava ali. Então, porque é uma história muito rica, né? A história bíblica é muito rica para inspirar, para tocar nas pessoas, para dar uma direção para as pessoas. Então, a gente aproveita, já que você tem que ter licença poética, você tem que ter outros personagens, né? Então, você tem que ter a mãe do Joel e do Abias, por exemplo. Você tem que ter um contexto de casamento. Por que esses rapazes se tornaram assim, sendo que Samuel era um homem de Deus? O que pode ter acontecido? Então, a gente usa isso para mostrar conflitos que existem nas famílias hoje em dia. Por exemplo, quantos pais criaram os filhos direitinho, educaram, deram o melhor, e eles decidem errado? Foi culpa dos pais? Não necessariamente. Isso é real. As pessoas vivem isso hoje. Então, por que não pegar uma personagem fictícia, que é a Eloá, e fazer isso que as pessoas vivem hoje, sabe? Que é isso que tem o potencial de... Quantas pessoas não foram tocadas? A cena do Samuel com os filhos é uma das mais fortes, porque a gente acompanhou o Samuel, né, esse profeta,
viu como ele era, mesmo no meio da corrupção dos filhos de Eli, poderia, né? Tinha razões mas não se deixou corromper. Passa tudo isso que ele tem para os filhos. E os filhos são uma das causas por que o povo quer substituir ele. Quer dizer, uma das maiores decepções são os filhos. Quem? Quer dizer, nunca ninguém passou por isso. Quem nunca passou por uma decepção familiar e tal? Então, é super importante, sabe? Mas eu vejo que as pessoas veem isso, Ana, sabe? As pessoas curtem. Algumas não, né? Vão lá e falam, mas assim, a série tá aí pra quem pega isso, sabe? Sim, ela quer entretenimento, ela quer um momento tranquilo com a família, em casa, quer assistir uma coisa que ela pode assistir, que não vai ter uma coisa escandalosa e tal. Mas também isso a gente tem muito retorno, sabe? Poxa, falou muito comigo aquela cena. Você tá tendo retorno? Sim, eu sempre procuro... Que é esse que a gente quer, né? Uhum. E as pessoas, poxa, aquilo... Tiveram alguns, assim, que marcaram? Sim, por exemplo, uma parte que teve muito retorno foi do Igor Cotrim, do personagem dele, o Eliud, que você entende por que ele agia daquela forma, né? O cara ia lá, dar oferta, chegava lá, o sacerdote roubava oferta. Ele via o que estava acontecendo, né? Tipo assim, eu viajo, tenho gasto, tenho tudo, venho aqui, tomo banho, né? Venho aqui e não chega até Deus a minha oferta. Porque eles vêm, roubam e faz a festa. Porque teve uma cena da festinha, né? Ele fala atrás lá a carninha e tal. Você entende esse conflito dele. E aí tem essa cena com Eucana, né? Que é o Fernando Pavão, que foi uma das cenas tops, assim, que ele fala pro Eliud. Pra quem que você tá fazendo o que você faz? Gente, sabe? É uma questão de princípio. Eu não preciso errar porque você tá errando. Se eu tô fazendo isso diante de Deus, é o que o Eucana fala pra ele. Deus viu. Antes de eu chegar aqui, quando eu saí de casa com a intenção de vir aqui trazer a minha oferta, ainda que o outro lá roubou, ele viu. E ele vai me recompensar por isso. E vai recompensar os que erraram também, como fez, sabe? Então, essa cena teve muito retorno, que as pessoas pensaram assim, poxa, é verdade. Porque às vezes, porque as pessoas erram comigo, eu também erro. Eu acho que ela não merece, sabe? Eu acho que eu não... Ou deixo de agir certo, Deixo de agir certo, não vale a pena. Eu tô aqui me esforçando, eu tô aqui, sabe? E as pessoas não dão valor, e as pessoas... Então, uma das, né, foi essa. O discurso de Samuel, nossa, quando ele era jovenzinho, né, que ele foi lá e falou as verdades pro povo. Muita gente falou, te procurou, tudo. Porque as pessoas... A gente acredita, às vezes, Ana, sobre coisas a nosso respeito. Você acha que eu sou muito legal, eu acho que eu sou muito paciente, eu acho que eu sou muito aquilo. E situações na sua vida mostram que não tanto assim, sabe? Você se enxerga. Então, muitas pessoas que dizem ter fé, sabe? Viver aquilo que ela vê na Bíblia, mas a atitude dela tem mostrado diferente. Então, aquele discurso de Samuel, até as pessoas que pensavam assim, não, eu tô bem, sabe? Eu tô bem na minha fé, naquilo que eu creio, naquilo que eu decidi pra mim mesma. E você tá se traindo nas suas atitudes do dia a dia. Talvez que ninguém vê, trai aquilo que você diz que você crê, aquilo que você diz que você quer, né? Então, tiveram várias, né? Mas essas são algumas das que, assim, tiveram muito, muito retorno. E agora, de Saul, eu tô só esperando, porque é dose. É muito dose, gente, o Saul que a gente vai ver essa terceira temporada. E traz muito isso, sabe? Porque realmente eu lembrei de uma cena dele que ele se esquece do encontro, né? Ali que ele tem que ir no tabernáculo, ele tem que ir ao tabernáculo. E também já é um sinalzinho ali, né? Ele se esqueceu de algo que antes seria talvez prioridade para claro, ele, né? Então a gente já tem visto esses sinais. Aí teve o caso do rapaz que quis apresentar a filha, dar pra ele a filha, né? E aí ele fala não. E aí essa questão da concubina era uma coisa normal na época, né? Mas pra ele, não. Então, vamos entender esse contexto da concubina. Porque eu acho que muitas pessoas vão ter essa dúvida, porque a gente viu, por exemplo, Abraão, ele também, né, acabou desobedecendo, né, e ficando com a guarda, mas eu acho que muitas pessoas vão ter essa dúvida, né, mas um rei poderia ter concubina, mas ele não deveria ter, eu acho que pode ficar esse... Vamos lá, então. A questão da concubina, né, a gente viu isso também em Eucana, que ele amava a Ana, a Bíblia fala que ele amava a Ana, e ele tomou uma segunda esposa, que foi a Penina, para ela dar filhos. É muito louco pra gente, sabe,
essa história. Mas no contexto da época não era louco, gente. Era uma coisa normal. Isso começa em Abraão, assim. O patriarcado, né? Abraão foi um patriarca. E o rei, né, mais tarde. Qual que era como era a maioria das pessoas viverem? O rei, ele tinha que ser a pessoa mais poderosa de qualquer outro homem. E ter filhos era um sinônimo disso. Quanto mais filhos você tivesse, mais forte você é, mais poderoso você é. Então existia esse costume de que ninguém poderia ter mais filhos que o rei. Então, digamos que um homem casou e... Isso em todas as nações. Em muitas nações. Tá. Na maioria das nações. Eu quis ter, sei lá, 3 concubinas, o cara. E ele tem uma cambada de filho. Ele não pode ter mais filhos que o rei. Então, começou esse costume de que o rei pegava concubinas para ter filhos. Se você perguntar pra mim, tá? No contexto de... Tá bom. Tinha isso, mas vamos combinar? Que ele falou, opa, se o costume me permite, não vou ter uma, não vou ter 2, vou ter 10. Mais tarde a gente vê um rei que tem 1000, né? Então a verdade é que tinha esse costume, tá? Na época. Tinha essa coisa, os outros reis tinham várias mulheres, era como um rei vivia. Só que você não vê isso no início em Saul. Ele tinha uma esposa, 6 filhos. Ele não tinha concubina. Isso veio, provavelmente, mais tarde, com essa questão de se permitir por ser rei. Tá? Então, a gente já fez de propósito, porque a gente viu que Saul não era assim, que essa questão dele ter concubina não foi uma coisa, tá bom, sabe? Você já tinha mesmo, então não faz diferença agora, né? Então, a gente construiu um Saul bem casado, né? A esposa dele é mencionada na Bíblia, Noã. Então, e ele, de certa forma, se aproveita daquilo que a posição dele o permite para ter concubina. Mas sim, defendendo um pouquinho o Saul e os outros que virão, porque Davi vem aí, né, gente? Davi vem. Só vai piorar essa história aí, né? Era uma coisa costumeira do rei ter várias mulheres para ter filhos. Era costumeiro, tá? Mas você vê que isso progride, isso evolui, sim, porque em Saul não tinha, a Bíblia menciona, por nome uma, que é uma razão de contenda nas redes sociais, né? Porque assim, só teve uma. Gente, fala de uma. Menciona por nome uma. Mas quer dizer que ele teve só uma? Um homem que foi capaz de fazer tudo que ele fez? Não se sabe. Existe uma lacuna ali que nos dá liberdade de pôr que sim e que não. Então, Saul só menciona por nome uma, Davi já vai crescendo, e Salomão muito mais. Eu acho que era uma coisa que você aceitava, mas que não era, não tô nem aí. É teu marido, né? Como a Ania e a Penina. A gente vê ali claramente um conflito. Sim. Que não era o ideal, aquilo ali. Não era para ter acontecido, né? E aquilo ali trouxe um problema pro casal, né? E pra Ana. Que bom que levou ela, impulsionou ela a conseguir, né? A crer e conseguir o filho. Mas sim, defendendo Saul, tinha esse, mas ele foi aclamado rei bem mais tarde na vida, né? Então, assim, ele podia ter escolhido, gente, eu sou o primeiro rei, eu não preciso fazer como ele não outros, tinha referência, né? Ele não teve um antes dele. Eu não preciso fazer como as outras nações fazem, mas... Sim. Ele fez. Foram esses indícios, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente vê Jonatas. Eu imagino que vão acontecer muitas coisas aí com Jonatas nessa próxima temporada, né? Que também é um personagem bíblico. E a gente o conhece como uma pessoa de muita fé ali, que muitas vezes ele se coloca numa situação de ter que confrontar o próprio pai, né? Olha, a história do Jonatas e do Saul, eu acho que uma das coisas que vai fazer a gente... é exatamente essa dinâmica, porque você vê o relacionamento da vida de Saul descrito na Bíblia é com Jonatas. Não fala com a esposa, não fala com os outros filhos, mas com Jonatas fala de alguns momentos da vida dos dois, sabe? E essa cena que a gente colocou, que eu até ia falar, esqueci, que ele, eu esqueci do meu compromisso com o tabernáculo, você vê. Não era qualquer compromisso, não era com um Deus. E ele, então, não tem problema, mas todo mundo esquece. Na verdade, aquilo mostrou qual era a prioridade dele. O que ele estava fazendo quando ele esqueceu de ir? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, isso é muito importante para mim, mas a atitude dela que vai mostrar se é ou não, né? Não. E Jonatas é diferente. Você vê ali o que é o principal no Jonatas, que você vê que ele é essa pessoa de fé.
que quando vem... Porque o Jonatas era herdeiro, né, ao trono. Assim que Saul morresse, Jonatas ia ser o rei. Então, pensa comigo, se eu sou uma pessoa do bem, né, eu sou um cara legal, eu não sou como meu pai, eu vou querer ser o rei. Eu vou ter esse objetivo, porque eu vou poder consertar a burrice que meu pai fez. Eu vou poder fazer bem pro povo. E ele fica do lado de Davi. Que a gente ainda vai ver na A gente série, ainda vai né? ver, tá na Bíblia, não tô dando spoiler. Ele fica entre o pai e Davi, ele escolhe Davi, porque ele entende que Davi foi a escolha de Deus. E ele não foi contra a escolha de Deus, sendo que o direito era dele. Então, você imagina, entre o pai, que a gente vê esse relacionamento, né, as guerras que eles enfrentaram juntos, muitas guerras, e por ele ser citado muitas vezes, você imagina que ele devia ser o braço direito de Saul. E aí, quando chega esse cara novo, ele entende isso, não... Deus quer Davi, não quer o meu pai, não quer a mim. Eu vou respeitar isso, eu vou seguir isso. E por causa disso, obviamente, inevitavelmente, ele vai ter muitos conflitos com o pai. Como é quando você tem que conviver com uma pessoa que pensa muito diferente de você. É. Ou vai ter briga, ou você vai evitar aquela pessoa, que é o que Saul começa a fazer. Né? E a gente já vê esses sinais da postura de Jonatas, né, Desde o início. Desde o início, né? Então, quando... me chamou um pouco a atenção como vocês fizeram, quando Saul foi escolhido rei, Jonatas não questiona, né? Exatamente. Todo mundo ali fica meio assim, né? E Jonatas não questiona. Ele é o primeiro que aclama, né? Viva o rei! Então, a gente já começa a perceber essa postura de Jonatas, de fé mesmo, de, então, se Deus fez isso, vamos em frente. Sabe? E tem uma parte que eu acho muito legal, que a gente vai ver essa cena, um baita cenão. Mais um spoiler aqui. Um baita cenão. Assim, quando eu escrevi, eu falei, doida pra ver essa cena, e eles já gravaram. Que o Saul, louco de pedra, né, começa a ficar meio... Não tá louco ainda, mas ele começa a tomar umas atitudes meio... E ele fala pra todo mundo assim, maldito quem comer, antes que derrote os meus inimigos. Basicamente assim, a gente vai lutar. Você pode estar morrendo de fome, pode demorar um dia, Sim. 2 dias, ninguém vai comer. E o Jonatas não sabe disso, ele não estava lá quando o pai falou, e ele come um pouquinho de mel. E aí avisam ele desesperado, Jonatas, não, seu pai amaldiçoou e tal, não sei o quê. E as palavras que falam na Bíblia da resposta do Jonatas mostra ali, tem um desacordo entre ele e o pai. Você vê que essas são as pistas que a Bíblia dá, que é muito bacana. Que ele fala assim, meu pai tem turbado a terra. Ele tá falando do rei, sabe? É muito mais do que... Então, ele falou para subordinados do rei e dele, do pai. É como se fosse assim, meu pai já chega, sabe? Ele tá fazendo... Ele já tava por aqui com o pai. Então, você imagina você que administrar isso, sabe? Você tá vendo que seu pai tá tomando atitudes erradas, não é bem isso que você deve fazer. Mas você é filho, né? Então, o máximo que você pode fazer é tentar mostrar para ele que ele tá fazendo errado, e agora ele tem toda essa autoridade de rei e tal. Então, eu acho que um dos pontos mais tristes é esse, que eles são tão chegados, né? O Saul e o Jonatas, e o Saul começa a comprometer esse relacionamento por causa das atitudes, né? Porque o Jonatas não vai ser conivente com as coisas do pai, então, automaticamente, isso afasta, né? Um do outro. Sim. Então, a família em si, gente, a família... Que eu acho que tá uma trama muito legal assistir a família, a família. Tá bem legal. Ele, esse chefe de família, esse marido apaixonado, né? Você não acredita que ele vai... As pessoas falam assim, mas como que essa concubina vai entrar na vida dele? Porque o cara ofereceu e ele, essa aqui é a mulher da minha vida. Você vê que em tudo ele quer a esposa perto, sabe? Sim. Então, você vê, e eu acho que isso é muito legal. Uma coisa que uma vez eu ouvi, que eu achei muito interessante, numa entrevista, alguém falou assim, tem gente que quer mudar o mundo, né? Ela defende causa, ela quer mudar o mundo, quando a casa dela é uma bagunça. Não arruma nem a cama, né? A família é uma bagunça, toda desestruturada, ela não se dá bem com ninguém. Então, ela quer consertar o que está de errado no mundo, mas a família dela, então eu acho que a família fala muito. A família de uma pessoa fala muito sobre quem é aquela pessoa. Porque, para você, eu posso ser, olha, excelente, sabe? Uma pessoa legal, uma pessoa do bem, tenho meus princípios. Mas é em casa que você sabe se eu sou. É com a minha família, é com o meu marido. É ali que você me conhece. Por isso que eu acho importante mostrar isso de Saul. É a família que revela. Quando aquilo ali fica comprometido, quando você começa a errar com a sua família, é porque fora
você tá errando muito. Então, assim, se você erra ali, imagina lá fora. Se você mente pro teu marido. Sim, imagina com as outras pessoas que você mal convive, né? Entendeu? Acabou. Então, ali revela muito quem você é de verdade. Mas o problema é que, como Saul, às vezes as pessoas não querem ver. Não, eu arrebento, Saul pensa. E ele realmente é muito bem quisto, né? Pelo exército, por ser esse rei que ganha batalhas e tal. Olha, eu tô ótimo, eu tô no pico, sabe, do mundo. E em casa, O ego ganha o espaço ali, né? infelizmente. O que a gente pode esperar, então, Rafa, dessa terceira temporada? A gente pode esperar muita reviravolta, surpresas, tudo isso que eu falei sobre Saul. E a gente vai desenvolver um pouco mais outras tramas. Você vê que vai tudo ligando uma coisa a outra, né? Sem muita pressa. A gente vai ligando pra gente entender a história. Então, a gente introduziu alguns personagens, algumas tramas, que tem personagem, gente, que é bíblico, que vocês não sabem. Algumas pessoas descobriram e falaram assim, gente, eu não imaginava que tal personagem é bíblico. A gente vai descobrir agora na terceira? Pode ser que sim, pode ser que não, mas tá. Eventualmente vamos descobrir. E a gente vai desenvolver mais algumas tramas, a questão do Lucier, que tá todo mundo cobrando, se vai ter o desfecho, né? Se ele vai descobrir finalmente. A Kyla, né? O Lamar, toda essa questão dos filisteus. Então, assim, muita treta, perguntaram pra mim. Vai ter muita treta? Gente, vai ter muita. O que mais vai ter, infelizmente? Muita treta. Muitas reviravoltas. Reviravoltas, surpresas, guerras, né? Tá na Bíblia. É uma das coisas, né? Esse conflito constante de Israel. Todo mundo quer Israel, né? Todos os inimigos querem Israel. E, principalmente, vai ser essa temporada explica por que a próxima tem que chegar, por que Davi tem que entrar, sabe? Que é muito interessante também. Isso é uma das coisas mais interessantes. Por que as coisas acontecem? Por que Deus escolheu um rei? Por que ele escolheu Saul? Por que ele escolheu Davi? A gente poderia pular. Escolheu Saul erra lá, pronto, Davi. Mas por que Davi teve que vir? Será que Deus, ele decide assim, gente, cansei desse aí. Esse aí errou, outro, próximo. Por que Deus teve que trazer Davi para a história? Essa temporada remete a isso, leva a gente até isso, sabe? É como se fosse uma preparação para a grande história que está por vir, né? Não que essa não seja, mas Davi é mais conhecido. Então, você vai entender bem. Quando chega o momento de que fala, olha, vai lá, Samuel, e unge um dos filhos de Jessé, você vai entender por quê. Por que isso teve que acontecer. Que legal. E para você, é o seu segundo trabalho na Record? Sim. Você participou de Gênesis, né? A fase de José. Você foi autora da fase de Sim. José, né? Sim. E das outras também você participou? Eu participei, mas eu não foi de minha autoria, né? De sua autoria. E aí agora, Reis. Como é que foi essa experiência para você? Olha, eu diria que foi assim... Dessas 3 temporadas, né? Foram 3, né? 3 temporadas. Desde que eu comecei nas Gênesis, novela bíblica, né? E agora a série Reis. É uma coisa de mudar a sua vida. Sabe? É muito mais que um trabalho. Um desafio muito grande, porque você pega uma coisa que é muito importante para você. E você tem essa chance de trabalhar com aquilo, de tentar passar o efeito daquilo, que aquilo teve na sua vida, para as pessoas que não sabem, sabe? Que não entendem dessa forma. Então, para mim, foi uma honra, sabe? Mas, ao mesmo tempo, um desafio, uma responsabilidade muito grande. Uma coisa é eu pegar qualquer história, inventar e escrever, que tem os seus desafios. Não é escrever roteiro de qualquer coisa não é fácil, sabe? Você conseguir estruturar uma história de forma coerente e tal. Mas, se tratando da Bíblia, se tratando do que isso significa, sabe? Você colocar isso na televisão, esse desafio aumenta muitas vezes mais, porque você tem essa responsabilidade. Eu não posso fazer o que eu bem entendo. Eu gosto dessa história, vou contar essa história. Eu não posso. Eu tenho que pegar aquilo que está escrito com muita responsabilidade e traduzir de uma forma, criar outras coisas que vá para a tela e fale com a pessoa. De alguma forma, sabe? Como tem acontecido. Então, mudou minha vida. Me ensinou, tanto do lado profissional, sabe? Tudo que você aprende com o trabalho, mas principalmente pessoal. Você começa a enxergar muita coisa a seu respeito. Conforme você vai fazendo,
você aprende muita coisa. Porque você reflete com muita coisa. Por isso que eu sou apaixonada na história de Saul. Porque muita coisa que eu já tinha lido, eu não entendia, sabe? Assim, não daquela forma. E eu entendi muita coisa com essa história. É muito desafio. Eu acho que é mais pela importância que tem pra mim, sabe? Não é só um trabalho, eu realizar um trabalho, eu terminar e entregar um trabalho. Mas a importância que essa história tem pra mim é muito importante. Então, assim, é muito importante que eu faça certo, sabe? Muito importante que eu faça direito. Então, olha, um privilégio, assim, um presente, eu diria. Um presente pra mim fazer. Não me vejo escrevendo nada que não seja bíblico. Eu gosto bíblico, porque bíblico, por causa dessa importância pra mim, sabe? Eu tiro vida da Bíblia. Então, eu acho que tem esse poder de trazer isso pra outras pessoas. Então, mudei muito. Teve alguma experiência, pessoal, que você passou durante esse período das 3 temporadas? Muita coisa, Ana. Muita coisa aconteceu. Muita. Mas vamos fazer uma comparação? Tá? Talvez seja por isso. Eu tô refletindo nisso agora, tá, gente? Por que eu acho que a história de Saul é tão impactante? Pra mim, foi uma espécie disso, sabe? Eu me vi num desafio, de repente, dessa magnitude. De fazer uma série, não só de um personagem bíblico, como geralmente é, uma história. Mas você pega Samuel, né? Você sai de uma história que a Record nunca contou. Então, não é assim, uma continuação que você pega aquilo ali, os 10 mandamentos, e você dá seguimento. Não, você pega uma história que não tem uma introdução, que é difícil de contar, porque é tabernáculo, coisa que as pessoas não entendem. Vários reis. Provérbios, salmos. Quer dizer, um desafio dessa magnitude, você se vê de repente com isso, o que você faz? Como que você lida com isso, sabe? Ao mesmo tempo que você vê assim, uau, que privilégio. Como que eu faço isso, sabe? Porque às vezes você fala que você tem fé. Não, eu tenho fé, eu creio e tal. E você não crê somente em si, que eu acho que isso não é suficiente, sabe? Não é suficiente, não foi suficiente pra mim. Crer na minha capacidade, mas crer que Deus, que é o verdadeiro autor de Reis, né? Ele ia dar a direção pra gente escrever isso. Então, a minha fé, a minha paciência, é aquela coisa assim, que muitas vezes, muita coisa dá errado, sabe? É normal na vida de qualquer um. Gente, você planejou uma coisa, não deu certo, muita coisa errada, muita coisa não pode ser daquele jeito. E você não vai dar certo. Você ter essa serenidade, sabe? Essa fé que você vê uma coisa, seus olhos estão vendo uma coisa, mas você crê diferente. Você crê que tá dando errado agora, mas vai dar certo. Experiência de vida, assim, sabe? Mudei muito, me tornei, acho, mais tranquila. É aquilo, gente, se eu conseguir... Sabe esse tipo de coisa que você passa? Se eu conseguir isso, eu vou conseguir outras. Então, trouxe... Se eu passei por essa, né? Pode vir. Pode vir, gente. Pode vir as próximas que dá certo. Sim. Essa segurança, sabe? Essa tranquilidade de não se desesperar, de não ficar ansioso, né? Que é uma coisa que a maioria das pessoas sofre hoje em dia, de ansiedade. Tranquila. E assim, e ver o resultado. Muito legal. Porque, olha, vamos combinar. O elenco tá muito bom. Sabe? Você... Sim. Que é raro você escrever, porque você tem na sua cabeça como que você imagina aquela cena. Aí eles fazem, né? E traduzem aquilo pra imagem. Você gosta e tal, mas raramente é exatamente. É você olhar e falar assim, gente... Imaginei assim, né? É porque muito... você escreve e você imagina, Sim, né? eu tenho uma ideia fixa na minha reproduzem. cabeça. Exato. Tá lá descrito e tal, mas cada um tem a sua visão. Isso passa por muitas mãos, né? Os atores, os diretores e tal. É raro você ver e falar assim, gente, parece que eles estavam na minha cabeça e fizeram. E isso acontece em Reis, sabe? Então, assim, eles estão indo muito bem, estão traduzindo muito bem aquilo que a gente escreveu. Então, você vê esse resultado, te dá mais gás, sabe? Te dá mais tranquilidade. Você vê que você tem desafios, mas olha, no fim dá certo. Fica tranquila, no fim dá certo. Então... mudou minha vida, eu diria. A minha expectativa é mais desafios, mas eu encarar esses desafios mais tranquilamente, sabe? Mas não me abala, sabe? Acho que de início foi... Eu peguei, eu tava muito animada, mas é aquilo, você não imagina. Você só sabe quando você passa, as experiências e as coisas que você tem que vencer e tal. Então, me ensinou muito. Eu cresci muito como pessoa, sabe? Eu cresci muito como pessoa... Você dizer que você tem fé é uma coisa,
Mas são os problemas que provam se você tem fé. E às vezes você acha que tem. E às vezes você acha que tem que provar pra alguém. Quando, na verdade, essas coisas provam pra você mesmo. Se você tem, sabe? Foi muito gratificante. Que legal. E se você puder elencar das 3 temporadas, quais cenas você mais gostou? E vai gostar, né? Porque a terceira a gente não viu, mas você já sabe tudo, né? Então, quais são as cenas que já foram ao ar? Enfim, se tiver alguma da terceira que você possa contar pra gente. Então, olha só. Eu não vi ainda, né? Cenas da terceira. Já gravaram muitas. Eu não vi, eu só sei em escrito. É aquilo que eu te falo. Você tem uma coisa na sua cabeça quando tá escrita. E tem cena que é interessante, eu falo, as pessoas riem. Que conforme a gente escreve, a gente ri, chora. Teve cena que eu escrevi, eu chorei. Que assim, meu Deus, triste. Aí, escrevendo, quer dizer, imagina quando você vê no ar. Inclusive, eu tenho que falar isso. Postaram no Instagram da série uma foto, sábado, do Saul com uma mulher que não é a Ainoã. E eu sei, obviamente... eu vi essa foto. Você viu? Obviamente, eu sei do que se trata, fui eu que escrevi. E quando eu vi, aquilo me chocou de tal forma que eu falei assim, gente, eu achei que eu tivesse preparada pra ver isso no ar, pra ver isso acontecer, mas eu acho que eu não tô, não. Então, assim, eu acho que eu vou me emocionar muito com as cenas. Se a foto já causou isso, sabe? Né? E você sabendo o que vai acontecer, imagina. Eu acho que vai me impactar muito. A terceira, eu acho que vai... Eu acho que vai ser forte pra mim, sabe? Mas, assim, tem muitas cenas que eu sou apaixonada. Essa da Ana, quando a Ana faz a oração, é muito bonita, mas quando ela entrega o Samuel, pra mim foi muito forte, porque que é uma parte da Bíblia que só fala assim, né? Ela foi lá, quando o menino desmamou, entregou o menino. Gente, uma mulher. Como assim, né? Qualquer mulher que é mãe, você pode ter 30 filhos, você entregar um filho, que é mãe de verdade, né? Não só pariu, mãe. Sim. Se entregar um filho, agora uma mulher que só tem um filho, que ela não podia ter, que foi resultado de uma oração que ela fez. Você vai entregar, pequenininho, você sabe que ele vai chorar, que ele vai sentir sua falta, você vai entregar, você não vai poder ver ele, não só isso. Você está entregando ele num lugar que você sabe que pode corromper ele, porque os filhos do Eli estavam lá. Isso não é como tá na Bíblia que você lê e fala assim, então ela foi lá e entregou. Imagina o sofrimento dessa mulher. E você não vai ver ele com frequência, né? Ela via ele uma vez ao ano. Você confiar em Deus, sabe? Que Deus vai cuidar dele. E assim, não é que ela deu falando, não, mas ano que vem eu já tô com outro filho nos braços. É o único que ela tinha. Deus deu mais pra ela, né? Como sempre. Como é lindo, gente. Deus não deixou ela ficar sem, né? Deu mais 5 filhos pra ela. Mas ver essa cena, poder ver finalmente, porque a gente lê na Bíblia, a gente imagina, mas poder ver foi muito forte, dela entregar, e ele tão bonzinho, né? O menininho fez tão bonitinho. E ele indo embora, foi muito forte aquela cena pra mim, porque mostrou bem, sabe? O sacrifício dela, o valor daquilo, foi muito forte. E fazendo só uma observação, essa cena, no documentário que nós fizemos sobre esse período, lá em Israel tem, né? Existe Siló, né? E lá a arqueóloga mostrou pra gente aonde teria sido. Então, é muito interessante que até isso, né, a arqueologia vem trazendo respostas. Né? O local exato onde teria sido, onde Ana entregou Samuel. Você vê. E as pessoas vão lá, e aí elas querem saber, e fazem oração, elas querem saber exatamente onde foi. Então, assim, é muito interessante, né? É muito rico, né? Ainda tem mais esse plus, né? Pois é. Você vê. Isso foi uma cena forte pra mim. A cena do Elcana foi muito forte pra mim com o Eliud. Tem outras cenas que são curtas, mas assim, ao mesmo tempo te choca, que é a cena do Micael, quando ele leva a ovelhinha. E o Ofni fala assim, você tem vergonha, não? Ah, sim. De trazer isso aqui, você acha que Deus vai aceitar isso? E eles fizeram muito bem essa cena, porque ele tava todo feliz, aí E ele comprou aquela ideia, até que o Elcana veio e falou que não, né? Sim. Que realmente Deus não aceitou. E não é assim, né? Foi forte pra mim a cena do Elcana com o Eliud. A cena da Guerra dos Raios pra mim foi das guerras. Qual? A do raio. Ah, do raio, tá. De todas as guerras foram muito bem feitas, né? Estão sendo muito bem feitas. A primeira foi uau, mas a dos raios foi muito forte pra mim. Final da primeira temporada, né? Foi. Inclusive, eu tenho um screenshot dessa cena, sabe? Porque achei muito impactante, assim, pela representatividade que essa cena tem. O discurso de Samuel sem palavras. E essas do Samuel com Saul, pra mim, são fortes.
essa cena que quando ele tá pra ser coroado, e Samuel senta com ele e fala, eu vou te falar o que Deus espera de você como rei. E é bonito que ele fala assim, Deus falou assim pra Moisés, quando o povo pedir um rei, aí o Saul fala assim, então Deus já sabia que o povo ia pedir um rei. Ele sabia que seria eu? Você imaginar isso, né? Ele entendeu, poxa, ele já saberia que ia me escolher antes mesmo de eu nascer e tal. E ele dá todas as direções, né? Olha, não faça isso, não faça aquilo. Eu achei muito forte, eu achei que aquela cena foi muito bem conduzida, muito bem interpretada. Vamos falar a verdade, eu gosto de todas as cenas. Eu gosto de tudo. Eu sento pra assistir, assim, é igual você comer, sabe? Você come chocolate, assim, você se lambuza. Pra mim é assim, assistir Reis. Mas tem realmente cenas que elas se destacam pra mim. Mas eu tenho pra mim que a terceira eu vou ter muito mais cenas porque tem muito mais cenas meio que chocantes. Então a gente já tá na expectativa. Devia. Porque... E se deixar, a gente vai ficar aqui, olha, madrugada dentro, né? Quando você me convidou, eu falei assim, ela vai se arrepender de ter me convidado. Porque você quer falar de novela? Gente, eu posso ficar aqui o dia todo e não dar spoilers que prejudiquem. Eu consigo ficar aqui o dia todo falando disso. Porque... Mas a gente já tirou alguns spoilers, né? E assim, pra quem tá perguntando, gente, não posso falar quem é a narradora. Mas eu vou dar um spoiler. Em primeiríssima mão, ninguém sabe disso, tá? Que ela veio aqui, mas olha, ela não, se ela não pode contar, ela tá proibida. Na terceira temporada, logo nas primeiras semanas, olha, eu dando um spoiler, a gente vai ter um spoiler. Deixa eu pensar aqui quando em primeira mão, hein, gente? Conseguimos, no você 45 do na cena tempo. dela. Mas tem que prestar muita atenção, porque também a gente não vai dar assim na cara, não. Vai ser bem sutil. O nome dela. Vai ter um spoiler pra você saber o nome da narradora em uma das cenas, as primeiras cenas dela. Na terceira temporada. Na terceira temporada. E também você vai ter uma ideia, um insight de quem é o marido dela. Que eles falam muito, né? Assim, sim. O meu pai, não sei o quê. Você vai ter uma ideia de quem é ele. Então, assim, essa história também segue, né? A história da narradora é paralela. Ela que tá contando a história de Reis, né? Sim. Pro filho. Então, aos pouquinhos, a gente vai alimentando e vai desenvolvendo a história dela também. Olha só. Então, fiquem atentos às primeiras semanas da terceira temporada, porque você vai ter um spoiler. E aí você pode juntar as suas habilidades investigativas na Bíblia e tentar descobrir quem é ela. E a gente vai acompanhando no Twitter. Pronto. Rafa, obrigada. Foi muito prazer. bom. Um prazer. Olha, foi ótimo. Me Muito convida bom. mais vezes que eu venho. Com certeza. Tá separado o seu presente. Chegou esse momento. Pois é. Eu pensei assim, eu vou ganhar a caneca. Porque eu tô vendo os atores ganharem a caneca quando eles vão lá. Vou deixar no meu escritório. E eu já vi que você gosta de café, então... Pois é. Então, bastante café, então vamos dá pra provar colocar se deu bastante. mesmo, eu só sei a caixa vazia, gente. Para de ser. Obrigada. Obrigada, viu? E vamos continuar acompanhando, né? Vamos acompanhar agora. Acompanha a terceira temporada. Sim, a gente vai sofrer, Ana. Sim, mas a gente também vai rir, a gente vai se divertir, a gente vai se alegrar e a gente vai se preparar para as próximas, né? Porque uma atrás da outra é novidade sem parar, né? Reis. Às 21 horas, a partir de agosto. Vamos nessa. E obrigada você por ter ficado aqui com a gente. Continua ligado aqui no nosso canal. Mais uma vez lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque até a estreia da terceira temporada, nós vamos estar aqui coletando vários spoilers para descobrir tudo que vai rolar, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.